Bem-vindos ao segundo take. O meu nome é António Araújo e, neste episódio, revisitamos um fenómeno muito específico dos anos 80, o slasher. Além de uma breve história desta popular variante do género de terror que, com a estreia do novo Gritos, continua em 2022 a dar ternos sinais de vida, recordamos um dos seus títulos emblemáticos, o inesquecível Acampamento Sangrento. Relembro que o podcast está agora também disponível para ver, além de ouvir. Para tal, basta irem até ao canal do YouTube do Segundo Take e, se gostarem, podem subscrever para não perderem pitada. Em 1978, com Halloween, estreado em Portugal como O Regresso do Mal, John Carpenter deu início de forma involuntária ao crescimento do subgénero do terror que viria a ficar conhecido como slasher. Como normalmente acontece nestes casos, nem o realizador ficou contente com esta coroação, nem Halloween definia de forma assertiva as regras que viriam a definir esta corrente de filmes dirigidos a e protagonizados por adolescentes. Tipicamente num slasher, uma conduta imprópria no passado serve de catalisador para o regresso de uma figura vingadora, cuja identidade está muitas vezes escondida atrás de uma máscara, procurando retribuição numa data específica que celebra o aniversário da injustiça cometida. O alvo são jovens adolescentes que, por vezes conhecendo o mito, ignoram os avisos de adultos, normalmente mais desequilibrados do que sensatos, e desafiam o destino, acabando cortados, desmembrados ou trespassados em cenas de original violência gráfica. Em rigor, será impossível falar de slasher sem recuar até 1960 e considerar Psycho, de Alfred Hitchcock, como a pedra basilar em que assentariam os filmes desta safra. A incontornável cena do chuveiro, através da habilidosa edição de George Tomasini e da superlativa contribuição da composição musical de Bernard Herrmann, confrontou o público insuspeito com o inimaginável, tornando-o testemunha de um crime macabro cometido a sangue frio por uma figura misteriosa que atacava com uma arma branca uma mulher indefesa num momento de vulnerabilidade. Também não nos podemos esquecer das produções provenientes de países tais como Itália, com o giallo a servir de óbvia inspiração, pela mão de nomes como Mário Bava ou Dario Argento, ou, curiosamente, o Canadá, país de origem de férias assombradas, Black Christmas no original, o inusitado filme de culto realizado por Bob Clark em 1974, que precede em 4 anos a obra de Carpenter, no qual se distorce o tradicional filme de Natal ao colocar um grupo de raparigas estudantes universitárias como alvo de um estranho que invade a sua habitação com intenção assassina e que usa o telefone como instrumento de ameaça, dando início à tendência dos filmes centrados numa data festiva. Halloween teve financiamento independente, e as grandes produtoras de Hollywood foram imediatamente atrás dos cifrões do sucesso sem precedentes da brilhante produção de baixos custos e altíssimos rendimentos que viu nascer Michael Myers. Em 1980, Sexta-feira 13, de Sean S. Cunningham, foi o primeiro sucedâneo confeccionado para as grandes massas e deu origem a um infindável número de sequelas que viram nascer Jason Voorhees, um de 3 assassinos em série popularizados na década de 1980, transformados em autênticos heróis e ícones da cultura popular. Freddy Krueger, o terceiro vértice deste triângulo de figuras de proa do slasher, que deixariam inesperadas pegadas culturais, foi, também ele, uma criação acidental. Wes Craven não tinha previsto o sucesso de O Pesadelo de Elm Street, filme de 1984 muito pessoal, transformado em franchise, cifrões oblige, na pelgada da popularidade crescente do género. É legítimo dizer-se que o realismo visceral da década de 70 deu lugar a fantasias de estética MTV, em que o terror mainstream capitalizou com a exploração de aparentemente imortais assassinos, psicopatas e pedófilos que assombravam os sonhos e as esperanças dos adolescentes incautos, deleitando-se com o vislumbre dos seus interiores e com o carmesim do sangue que jorrou abundantemente dos seus corpos mutilados. Imortais porque, dada a necessidade de dar continuidade ao fenómeno, as inúmeras sequelas, com raras exceções de qualidade inversamente proporcional ao número que ostentavam no título, ressuscitavam sempre o vilão tornado herói e figura central das narrativas, mesmo que tivesse sido irrevogavelmente obliterado no filme anterior. Deixávamos de empatizar com o grupo de adolescentes ameaçados para aplaudirmos o assassino e as formas criativas de despachar personagens carne para canhão, muitas vezes mal definidas ou propositadamente detestáveis. Muito se tem escrito desde o aparecimento do slasher, da moral sexual
e da exploração da figura feminina como vítima, lugar comum que viria a dar origem ao conceito de Final Girl. A moral sexual, que, simplificando, preconiza a morte de personagens ativas sexualmente, poupando quem de sexo se abster, remete-nos de novo para John Carpenter, que terá afirmado não ter tido qualquer intenção de moralizar, jurando a pé juntos que a sobrevivência de Laurie Strode em Halloween nada teve que ver com a sua abstinência. Quanto ao conceito de Final Girl, livros inteiros já se escreveram sobre o assunto, e, muito embora a tendência pós-moderna de o encarar como uma ferramenta de atribuição de força e poder ao género feminino, custa-me a crer que fosse essa a intenção original dos produtores destes filmes de exploitation, mais preocupados em colocar no grande ecrã motivos de apelo para o grupo demográfico que enchia as salas, a saber, jovens rapazes. Foi em pleno decénio de 1990 que o proverbial prego no caixão do slasher foi martelado pela mão de um dos seus autores, Wes Craven. Com O Novo Pesadelo de Freddy Krueger em 1994 e Gritos, 2 anos depois, Craven teceu um metacomentário sobre o subgénero, expondo os lugares comuns e questionando a idolatria reservada aos assassinos no seu centro, esvaziando-o de relevância. E, ironicamente, dando origem a uma nova saga que um quarto de século depois ainda mexe. Ainda assim, o cinema de terror procurou outros rumos mais extremos e, não obstante a vaga de remakes que tentou ressuscitar o slasher no arranque do novo milénio, este foi um fenómeno sazonal, continuando relativamente morto e enterrado. Dear Mom and Dad, I've been at a sleepaway camp for almost 3 weeks, and I'm getting very scared. Welcome to Sleepaway Camp. Someone is watching you. Hey, Baba, Reba! Someone is waiting for you. Someone wants to scare you to death. Turn the wheel! Sleepaway Camp. You won't be coming home. Acampamento Sangrento, no original Sleepaway Camp, é um título emblemático do slasher. Não por ser uma obra-prima ou sequer um bom filme, mas por encapsular o verdadeiro espírito desta variante muito específica do cinema de terror. A saber, a colagem descarada a outros títulos, aproveitando a sua maré de sucesso, aliada a uma vontade indomável da equipa criativa de filmar e lançar para o mercado um filme de terror, vontade essa que compensava a falta de talento de todos os envolvidos. Em 1980, Sexta-feira 13, inspirada em Halloween, apropriou-se da ideia de ter uma data comemorativa reconhecível no título, definindo por sua vez o modelo de ter jovens incautos como carne para canhão de um violento assassino, bem como vincando a importância de um final chocante para consolidar estas obras na memória coletiva. 3 anos mais tarde, já com 2 sequelas lançadas, Sexta-feira 13 foi decalcado pelo escritor e realizador Robert Hiltzik em Sleepaway Camp. Ora vejamos. Temos um acampamento de verão recheado de adolescentes, e neste caso crianças e jovens. Temos um mistério em jeito de whodunit sobre quem será o assassino, com as mortes a serem encenadas com uma câmara que captura o seu ponto de vista, mantendo a sua identidade anónima. Temos ainda um trauma do passado como força motriz para os crimes. Por fim, temos um desfilar de mortes violentas e criativas. Além da cortante faca que deu nome ao género, temos morte e ou mutilação por água a ferver, colmeia de abelhas ou ferro de encaracolar cabelo só para dar uma pequena amostra. Acampamento Sangrento abre com um acidente aquático perto do acampamento Arawak. John e os 2 filhos ainda crianças, Angela e Peter, brincam na água e são albarroados por um barco a motor que vitima pai e filho. A sobrevivente Angela vai viver com a excêntrica tia, a doutora Martha Thomas, e com o primo Ricky. 8 anos envolvidos, Angela acompanha Ricky pela primeira vez ao acampamento de verão, perto de onde se deu a tragédia. A introversão e timidez de Angela,
que a princípio se recusa a falar, tornam-na vítima de gozação e intimidação, não obstante a inabalável proteção do primo. Depois de um acidente provocado por uma figura misteriosa e anónima, envolvendo o cozinheiro, terrivelmente queimado depois de despejar um panelão de água a ferver em cima de si próprio, e do afogamento de um rapaz nas mesmas circunstâncias estranhas, o dono da colónia Mel Caustic insiste perante as autoridades que tudo não passou de infortúnios, não obstante a sua crescente desconfiança. À primeira vista, é difícil perceber o que fez deste um clássico de culto do slasher. Terá sido a pedofilia assumida do cozinheiro do acampamento, ignorada com um encolher de ombros e uma gargalhada pelas personagens que o rodeiam, e rapidamente utilizada como dispositivo narrativo? A relação sugerida entre Mel, o dono do acampamento, fumador de charutos, bem na casa dos 50, e uma monitora adolescente que para si trabalha, excitada com a perspectiva de passar a sua noite de folga a jantar com o patrão? A sugestão de homossexualidade de um progenitor como fonte de trauma, testemunhada numa analepse que parece saída de uma peça teatral encenada por um grupo da escola secundária? Ou terá sido a insanidade aleatória e fortemente exagerada de uma tia que acolhe uma criança órfã, agudizando o seu trauma? Ou talvez a representação dos adolescentes como bullies desenfreados, movidos mais por ódios mal reprimidos do que propriamente por sexo? Talvez uma das poucas fugas ao padrão do slasher. Ou terá sido a moda masculina da década de 80, incluindo t-shirts cortadas a mostrar a barriga e microcalções que mal contêm os pénis lá dentro? O campo de férias que recebe campistas a caminho dos 30 anos de idade? Ou as mortes criativas, é certo, mas que em alguns casos não devem nada à lógica, tanto do ponto de vista físico como narrativo, e das quais apenas vemos o resultado final, com o orçamento ou a falta de um Tom Savini a não darem para mais? Aposto que foi a inexistência de qualquer vislumbre de talento do elenco. Na verdade, o mais corajoso que conseguir sobreviver até ao fim desta cópia de marca branca encontrará a razão para o culto que a rodeia, não nos seus méritos artísticos, mas sim na sequência final, ao fim e ao cabo a ideia que serviu de cabide, onde tudo o resto foi pendurado. Muito antes de M. Night Shyamalan, Robert Hiltzik forneceu uma surpresa final que é tão descabelada como chocante e que, se não melhora o filme em retrospectiva, pelo menos garantiu o seu estatuto, pois é certo que quem vê não esquece assim tão cedo. E não vos vou revelar a surpresa. Esta está apenas reservada a quem tiver a coragem de se inscrever e resistir a uma temporada no acampamento sangrento. Espero que tenham gostado desta curta viagem pelo slasher. Não se esqueçam de subscrever o canal no YouTube ou, se preferirem, de assinarem o podcast no leitor da vossa preferência. Espero encontrar-vos aqui no próximo programa. Até lá, boas fitas!